partir do momento que você começa a misturar estratégia e mandar trocar, significa que essas regras não são só apenas não batam entre si e cada um faz o que quiser. Não é bem assim que funciona. A McLaren manda nos seus dois pilotos. Mas as tais Papaya Rules ficaram mais famosas do que qualquer outra coisa porque algum idiota decidiu falar isso no rádio. E aí a gente sabe que essas coisas viralizam e que as pessoas vão debater sobre. O que é essa tal dessa Papaya Rules que tanto se fala dentro da McLaren? Tudo isso começou lá no GP da Hungria de 2024, aí para vocês que não lembram, porque Oscar Piastri acabou vencendo sua primeira corrida na Fórmula 1, mas ele venceu com muita polêmica, né? Vocês vão lembrar que Lando Norris acabou fazendo a pole position, mas logo na largada ele já perde a posição para o Piastri e também para Max Verstappen. E aí ele sai de primeiro para terceiro colocado, se eu não estou enganado. E aí, durante a corrida, o que acaba acontecendo é que o Lando acaba passando o Verstappen e começa a rolar uma perseguição ali, né, de Lando Norris para Oscar Piastri, mas com uma certa tranquilidade ali pro Piastri. Só que a McLaren foi lá e fez uma grande besteira, que foi parar primeiro o Lando Norris e depois o Oscar Piastri com medo do terceiro colocado, que eu não lembro exatamente quem era, talvez fosse o Charles Leclerc. E o problema disso é que o Lando Norris acabou voltando na frente do Oscar Piastri. Quando o Piastri parou, ele ficou atrás ali do seu companheiro de equipe, né? E isso gerou uma certa polêmica, porque o Piastri era o líder da equipe e o combinado era: Lando, a gente vai te parar primeiro, mas a gente vai devolver a posição para você depois. Muito parecido, vocês vão lembrar, com o que aconteceu em Monza, mas não exatamente a mesma coisa, né? E aí, o engenheiro do Lando Norris falou para ele devolver a posição, eles ficaram discutindo, a história vocês já sabem, e durante voltas e mais voltas rolou uma discussão, mas aí no final das contas o Lando Norris cedeu, entregou a posição para o Piastri, e ele foi o vencedor da prova. Nessa corrida foi a primeira vez que a gente ouviu falar de Papaya Rules, que seria basicamente um conjunto de regras não escritas sobre jogo limpo entre companheiros de equipe dentro da McLaren. Só que ninguém nunca explicou exatamente o que são essas Papaya Rules. E aí todo mundo ficou em dúvida, né? Gerou um monte de questionamento. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ninguém sabia o que era isso, né? E aí veio mais uma série de corridas. A gente teve, por exemplo, o GP de Monza de 2024. Sim, não foi só no GP de Monza esse ano que deu problema entre os pilotos da McLaren. Ano passado também deu, né? Os dois largaram das duas primeiras colocações e aparentemente as Papaya Rules daquele final de semana era de que não haveria ultrapassagem na primeira curva. Só que aí o Piastri foi lá e ultrapassou na segunda curva. Ou na terceira, não lembro agora. Então, não adiantou de muita coisa. E o Lando Norris não gostou muito aí disso. E aí, toda vez, a partir dessa corrida do GP da Hungria do ano passado, toda vez que rolava alguma coisa, voltava nessa história de Papaya Rules. Até que a gente teve o Canadá desse ano. Porque depois do GP de Monza ali, rolou a disputa de título, a McLaren declarou que o Lando Norris era a prioridade, os problemas deram uma diminuída, o campeonato acabou com a derrota do Lando Norris, mas esse ano começou tudo de novo, porque agora eles disputam entre si, o Lando e o Piastri. No GP do Canadá, o Lando tentou fazer uma manobra meio desastrada e acabou abandonando sozinho, mas quase tirou o Piastri da pista e da corrida, consequentemente. No GP da Áustria, já na corrida seguinte ali, o próprio Piastri foi a pessoa que quase arrancou o Lando Norris da prova, queimando o pneu aí, como vocês podem ver pela imagem, e, enfim, quase enfiando o carro no seu companheiro de equipe. Depois, o Piastri novamente fez a mesma coisa e quase bateu direto no Lando Norris no GP da Hungria desse ano, né? Mais uma vez, vocês estão vendo a imagem de pneu queimando. O Oscar Piastri que queima mais pneu do que solta mais fumaça que show do Planet Hemp, aparentemente, né? Nessas fotos aí que eu tô trazendo. E por fim, teve o caso de Monza aí, que mandaram o Oscar Piastri devolver a posição para o Lando Norris por causa de um pit stop ruim. E aí, nessa semana, depois dessa troca de posições, rolou muita discussão de novo sobre as Papaya Rules. Tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mandaram os caras devolver. Agora é um outro contexto, tá tendo uma disputa de título. Ano passado não era bem assim. Então dava até para entender, mas esse ano não dá muito bem. E a grande questão foi que o Lando Norris falou sobre isso.
E ele se perdeu pela língua. Porque ele falou o seguinte, ó. Não existem Papaya Rules. Não existem mais Papaya Rules. Nunca existiu isso. Então, peraí. Ou não existe mais, ou nunca existiu. Os dois ao mesmo tempo não dá, né? Mas, dito isso, o que eu acho que ele quis dizer com essa frase é que, na verdade, a galera aumentou muito o tamanho dessas Papaya Rules porque era algo que era desconhecido para o público. E aí, realmente, né? Quando os caras falam no rádio lá, Papaya Rules, parece que tem um grande combinado por trás, uma grande conspiração por trás, o que não é verdade. É só uma forma de se referir à ética interna da equipe. E toda equipe tem algumas regras, alguns regimentos internos. Então, talvez ele quis dizer aí que não existe Papaya Rules como se fosse algo, um livro de regras que os pilotos assinam com o sangue deles, né? É só uma maneira de se referir às regras da equipe. E o Piastri também falou disso. E eu trouxe um vídeo para vocês sobre o Piastri e o que ele acha das Papaya Rules. Então vamos ver. A lot more made out about papaya rules than what there actually is. It is literally one rule, which Olá. is don't crash into each other. Ele tá falando que a galera aumentou muito essa história, inventou muito em cima dessa história de Papaya Rules e que só existe uma regra, que é não batam um no outro, né? Que deveria ser uma regra básica para todo mundo. So that's kind of, an unsaid rule in every team. But I think, we've always been very open about how Ego Racing will E aí ele tá falando que isso existe em todas as equipes, né? A legenda tá em inglês, então eu vou traduzindo para be vocês. fighting for not just the Constructors' Championship, but the Drivers' Championship. And it'll most likely be both of us involved in that. So we addressed it early, spoke about it. We're still going to be learning. There's still going to be situations that you can't always predict. But I think we've done as good a job as we can of trying to go after that and be proactive instead of reactive. Então aí no final das contas ele falou que a McLaren disputa os dois campeonatos, tanto de construtores como de pilotos, então eles precisam dessas regras de convivência aí para as coisas funcionarem, né? E que nem toda situação de corrida é previsível, mas que eles vão aprendendo e reagindo de acordo com o tempo, para eles não serem reativos, mas serem proativos nessa questão. Foi isso que ele falou. E aí eu acho interessante, né? Porque reatividade dá a entender que é uma briga, né? E dentro da McLaren, de fato, isso não acontece, né? Porque os dois pilotos abaixam a cabeça para a equipe. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Piastri também está se fazendo de sonso, né? Porque não é só não batam um no outro. A partir do momento que a McLaren chega na Hungria e manda o Lando dar a posição para ele, a partir do momento que a McLaren chega em Monza e manda ele dar a posição para o Lando, a partir do momento que essas coisas começam a acontecer, a partir do momento que você começa a misturar estratégia e mandar trocar, significa que tem algo mais aí. Significa que essas regras não são só apenas não batam entre si e cada um faz o que quiser. Não é bem assim que funciona. A McLaren está acima dos seus dois pilotos. A McLaren manda nos seus dois pilotos. E eu não acho que exista preferência por um ou preferência por outro. Eu acho que existe uma dificuldade de lidar com essas questões que são de fato imprevisíveis, que é o que o Piastri falou aí. Mas as tais Papaya Rules ficaram mais famosas do que qualquer outra coisa porque algum idiota decidiu falar isso no rádio. E aí a gente sabe que essas coisas viralizam e que as pessoas vão debater sobre, né? Da mesma forma que a gente sempre debate quando a Ferrari aparece com plano A, plano B, plano C, plano D, plano F. Então, enfim, eu acho que as Papaya Rules não são exagero, elas existiam, mas que o pessoal foi percebendo que não pegou tão bem falar com esse nome, então a instrução ali de media training era tipo, galera, não fala sobre isso, passa um pano ali, deixa abaixo. E foi isso que tanto o Piastri quanto o Lando Norris fizeram, mas agora é tarde demais, né? O negócio já viralizou e a McLaren já passou vergonha por fazer esse monte de estratégia estranha e bizarra e que interfere na disputa de título. Mas me conta aí, o que vocês acham? Papaya Rules existe ou não existe? Quero saber a opinião de vocês.